Eu acho que o mais importante de tudo é você deixar claro para o seu cliente qual é o formato de trabalho que você faz. Porque muitas vezes chegam clientes de planejamento financeiro falando que se sentiram enganados, porque muitas vezes trabalhavam com alguém que vendia algo, mas que aquilo não ficava claro, que parecia que era um trabalho de graça e que não tinha nada por trás. Olá, tudo bem? Aqui é o Léo, sócio do Vista, planejador financeiro há mais de 10 anos. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre imparcialidade e conflito de interesse nesse mercado de planejamento financeiro pessoal. Mas antes disso, por favor, curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos, mostra para quem você achar que pode se beneficiar desse trabalho para a gente continuar crescendo aqui nesse canal e nessas redes sociais. Bom, o vídeo de hoje vai trazer um pouco sobre conflito de interesse e imparcialidade no trabalho de planejamento financeiro pessoal, principalmente olhando para a profissão do planejador financeiro pessoal. A gente já falou já alguns vídeos sobre os tipos de carreira que existem, para você trabalhar com o público final, como planejador financeiro, consultor de investimento, como assessor de investimento, gerente de banco, enfim. Existe uma série de profissões que existem no mercado hoje que você pode atuar. E a questão do conflito de interesse e da independência como planejador financeiro, ou como corretor, ou como assessor, ele tem um pouco de, digamos, discussão no mercado, porque é um tema polêmico, é um tema que envolve muito a qualidade de atendimento que os profissionais dão para o seu cliente, as percepções que os clientes têm do trabalho que o profissional está entregando. Então é muito importante a gente deixar claro aqui quais são esses conflitos, como trabalhar de forma independente, como você de fato faz com que a sua carreira ela tenha uma clareza para o seu cliente. Antes de tudo, não existe jeito certo ou errado de você trabalhar. Eu acho que o mais importante de tudo é você deixar claro para o seu cliente qual é o formato de trabalho que você faz. Porque muitas vezes chegam clientes de planejamento financeiro falando que se sentiram enganados, porque muitas vezes trabalhavam com alguém que vendia algo, mas que aquilo não ficava claro, que parecia que era um trabalho de graça e que não tinha nada por trás. E depois que o cliente começava a perceber que havia sim algo por trás, havia de repente uma taxa remunerada relativamente alta por trás dos produtos e tudo mais, o cliente acabava ficando insatisfeito e procurando profissionais de forma mais independente. Então, antes de tudo, existe sim conflito de interesse, existe conflito de interesse no sentido de que quem trabalha com vendas sempre vai olhar para o seu lado de que aquela venda é a melhor para aquela pessoa e não necessariamente para o seu cliente. Isso não necessariamente é errado. O mercado de vendas, ele está aí há décadas, ele é muito consolidado e ele faz parte do mercado. Muitas vezes, as vendas de fato são a melhor forma que, de repente, para um cliente, naquele momento de vida que ele está, é o que ele precisa para aquele momento. Ele não quer pagar para a prestação de serviço, mas ele vai ter que arcar com um custo ou então um risco de pegar um profissional que pode ganhar em cima dele e muitas vezes de forma desonesta. Mas, obviamente, existem os excelentes profissionais que trabalham com vendas, trabalham com comissão e que entregam um trabalho de muita qualidade. Então, para você, planejador financeiro, é importante você entender que as carreiras elas podem ter ou não conflito de interesse, que ter conflito de interesse não necessariamente é algo ruim, mas que caso você tenha conflito de interesse, você tem que deixar isso claro para o seu cliente. E também isso não impede que você faça um bom trabalho, que entregue um trabalho de qualidade para o seu cliente, mesmo você trabalhando com comissões. Bom, então passando por essa parte, eu acho que fica claro que, como eu falei, não existe certo ou errado. Eu acho que o conflito de interesse ele é inerente, porque se você trabalha numa instituição, você só vai poder vender produtos daquela instituição. Então não depende de eu ou alguma pessoa do mercado falar se está certo ou errado. O conflito de interesse ele existe. Se alguém trabalha numa corretora XYZ, ele vai vender produtos daquela corretora. Se trabalha numa corretora FPU, vai trabalhar lá naquela corretora, está vendendo produtos daquela corretora. Então é muito importante que isso fique claro, que o conflito de interesse ele é inerente, ele existe, mas que isso também não é algo necessariamente ruim ou um empecilho para que você possa trabalhar nessa área no mercado financeiro e de planejamento financeiro pessoal. Então vamos lá, quais são os tipos de trabalhos que têm um conflito de interesse e que você vai acabar encontrando um mercado de vendas muito maior do que um trabalho independente e prestação de serviço. Então a gente está falando aí dos assessores de investimento, gerentes de banco, corretores de seguros, são trabalhos que hoje, geralmente quem presta esse tipo de serviço ganha em cima de comissionamentos ou em cima do valor investido. Então esse tipo de profissão hoje, ele tem sim um conflito de interesse, mas que existem excelentes profissionais de muita qualidade que entregam um grande valor para o seu cliente e que muitas vezes, como eu falei, é necessário. Agora, se você não quer trabalhar com vendas, então você tem que estar bem claro de que essas profissões, essas carreiras hoje, elas têm sim um viés de vendas muito forte, de metas a serem batidas, para você poder ter uma boa renda proveniente daquilo. Tem que ficar muito claro que você, caso você queira trabalhar nesse mercado, você vai ter que se adaptar a esse perfil de venda e também o perfil de público para quem você vai fazer a venda. E aí existem os profissionais que trabalham diretamente com prestação de serviço, que é cobrando diretamente do seu cliente, Então a gente pode incluir aí o planejador financeiro, o consultor de investimento CVM, são carreiras hoje que você pode trabalhar de forma independente e não
não necessariamente ter o comissionamento, a venda de produto por trás. Então o planejador financeiro, que é esse profissional que a gente fomenta, que a gente tanto indica nessa carreira maravilhosa, ele é um profissional que cobra diretamente do cliente, ele não ganha nada por trás do cliente, ele não ganha em cima dos investimentos, seguros, nada disso. Ele cobra um valor mensal, ou um valor por hora, ou um valor pacote fechado, para ensinar o cliente a ter um planejamento financeiro. Então a ideia é que o prestador de serviço, né, o profissional, o planejador financeiro, entregue um trabalho de qualidade independente, sem viés, sem vendas, para que ele possa ganhar somente o que está sendo pago pelo cliente e o cliente também tem um retorno de que esse profissional é independente e de que ele não está tentando ganhar nada por trás. Agora, muito cuidado para quem vende uma coisa e faz outra. Eu acho que esse é o grande erro do mercado. A gente tem hoje no mercado muitas pessoas que falam que prestam serviço, mas na verdade trabalham com vendas. Então, eu acho que é muito importante que você, planejador, quando estiver pesquisando, né, que tipo de carreira você quer seguir e também o cliente final precisa ter muita clareza sobre isso. Como que o seu profissional que está te atendendo, como que ele está sendo remunerado. É importante que você saiba disso. E aí a gente tem um consultor de investimentos, que trabalha muitas vezes com o percentual sobre o valor do patrimônio, que também pode ser, obviamente, um valor, né, um valor de cobrança mensal, né? O profissional hoje de consultoria de investimento ele pode trabalhar com um ou com outro, mas nunca os dois, né? Então você tem que escolher se você vai trabalhar com um valor fixo, cobrando para o cliente, e um valor anual que você vai cobrar sobre o percentual do patrimônio do cliente. Nesse aqui, geralmente na consultoria de investimentos, por que muitas vezes o conflito de interesse eu diria que é menor, tá? Porque na consultoria de investimento, o consultor ele vai ganhar aquilo que ele está cobrando do cliente, então isso é independente, legal. Mas muitas vezes o consultor de investimento ele usa uma ou até mesmo só duas corretoras para montar a carteira do seu cliente. Tudo bem, ele não ganha em cima do produto, porque o produto, a comissão é devolvida para o cliente. Mas aquele profissional, o que acaba acontecendo? Ele acaba trabalhando somente com uma ou duas corretoras e isso acaba tendo um pequeno conflito de interesse. Eu diria que é menor do que os outros, mas que existe, tá? Existe, mas com certeza esse profissional ele vai conseguir ter acesso a produtos que são muito mais condizentes com o que o cliente precisa, porque o cliente vai estar recebendo aquele rebate de volta, né, do comissionamento que iria para o planejador, e o planejador vai estar ganhando em cima da prestação de serviço que ele está fazendo. Entendendo o consultor de investimento que conseguir trabalhar com diversas plataformas ao mesmo tempo, com certeza ele vai conseguir se diferenciar e ser cada vez mais independente. No final das contas, o profissional que é 100% isento, independente, que não tem nenhum conflito de interesse, é aquele que cobra diretamente do cliente, que não tem nenhum vínculo com nenhum banco, nenhuma corretora e que ele não tem nenhum vínculo com nenhum outro tipo de produto. Ele é aquele que cobra exatamente do cliente e ensina o cliente a ter um planejamento financeiro pessoal. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente, compartilha e até o próximo.